Olá pessoal, tudo bem? Itamar aqui. Me pediram para falar sobre este assunto, então vamos esclarecer isso aí de uma vez por todas, ok? A questão do dízimo. Para você entender realmente o assunto, fica comigo até o final desse vídeo para que você possa aí entender de uma vez por todas tudo que a Bíblia fala sobre a questão do dízimo. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva. Está gostando desses vídeos aí? Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas também possam ser abençoadas e ative o sininho aí para você receber a notificação dos próximos vídeos, ok? Vem comigo! O assunto do dízimo é bem delicado, porque mexe na parte que mais dói para a maioria, dos seres humanos aí, que é o bolso. Cuidado com os extremos. De um lado, você tem os lobos devoradores que, por avareza e ganância, querem tirar o dinheiro do povo simplesmente, e para isso usam muitas vezes argumentos que trazem medo de um possível devorador, ou usam a ganância. Você precisa dar para Deus te abençoar e prosperar. Muitos desses lobos devoradores estão usando o dinheiro do povo para viajar nos seus jatinhos, viver nas suas mansões e desfrutar aí dos seus carrões de luxo. E na outra extremidade, você tem os avarentos também, que podem contribuir, mas precisam de um pretexto para não contribuir. Avarentos nos dois extremos. Qual o meio termo então? A palavra dízimo, maaser em hebraico, significa 10%. E a primeira vez que o dízimo é mencionado na Bíblia é em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando após Abraão vencer uma guerra, ele encontrou Melquisedeque, um sacerdote e rei de Salém, isto é, Jerusalém, e Melquisedeque o abençoou. Então, Abraão, voluntariamente, e não para cumprir qualquer ordenança, porque não havia ordenança nenhuma sobre isso, lhe deu 10% dos despojos das riquezas que vinham trazendo da guerra. Abrão viveu antes do tempo da lei, mas também antes do tempo da graça, já que a graça veio por Jesus Cristo. Jacó também antes da lei e antes da graça no Antigo Testamento fez um voto ao Senhor em Gênesis capítulo 28, versículos 20 a 22, no lugar em que ele chamou de Betel, casa de Deus. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que ele havia usado como travesseiro, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nesse caso, Jacó voluntariamente estava dizendo: se Deus me abençoar, eu vou dizimar. Isso ocorreu cerca de 500 anos antes da lei. Quem dá o dízimo vai para o céu, não por dar o dízimo, porque dar o dízimo não garante a salvação de ninguém. O fariseu de Lucas capítulo 18, versículo 9, jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo, mas por sua postura não foi justificado diante de Deus, ao passo que o publicano, o pecador, foi. Quem não dá o dízimo também vai para o céu e também não é amaldiçoado e nem deve ter medo de algum possível gafanhoto ou demônio devorador. Não contribua com sentimento de medo e não fique com sentimento de culpa se não pode ou não vai dizimar. Era a exigência da lei no Antigo Testamento 10% de todo o fruto do trabalho, incluindo 10% de tudo que era colhido no campo e 10% de todo o rebanho para sustento dos sacerdotes e levitas, para ajudar nas refeições sagradas e para socorro dos pobres, os órfãos, as viúvas e os refugiados. Levítico, no capítulo 14, versículo 25, diz que se fosse muito longe o lugar em que o dízimo deveria ser apresentado, eles poderiam vender e levar o dinheiro até lá. Os levitas deveriam também dar o dízimo do dízimo. Normalmente, o dízimo era dado anualmente e era levado ao templo e consumido em agradecimento a Deus. A cada 3 anos também deveriam dizimar, e quem consumia o dízimo era tanto quem levou o dízimo, como também os levitas, as viúvas, os pobres e estrangeiros na terra.
No 7º ano de produção, a terra deveria descansar e, portanto, nenhum dízimo deveria ser retirado nesse ano. Quando o povo de Israel rejeitou a Deus e pediu um rei humano, Deus não queria dar um rei para o povo, mas levantou Saul, e Samuel estabeleceu o costume do rei e o tratamento que o rei deveria ter. Isso incluía dar o dízimo do fruto do campo e do rebanho para o sustento do rei e de seus criados. Note que, nesta ocasião, foi Samuel quem instituiu dar o dízimo para o rei e um rei que não estava segundo a vontade de Deus. A partir de Saul, muitos reis da antiguidade também exigiam o dízimo, que era tido como uma espécie de imposto ou tributo para suprir a necessidade do rei, dos sacerdotes, dos levitas e dos mais necessitados na terra. No livro do profeta Malaquias, passagem bem conhecida, capítulo 3, quando Deus diz: "Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas", realmente o povo estava roubando a Deus naquela ocasião, porque a lei exigia a entrega dos dízimos, e Malaquias era um judeu devoto, profeta sacerdotal, que escreveu para os judeus do pós-exílio. Por estarem desobedecendo a Deus, estavam debaixo de maldição, e para aqueles que obedeciam a Deus, ele disse: "Fazei prova de mim". A promessa era de bênção e de repreensão do devorador. Hoje, não estamos debaixo da lei como estavam os judeus para quem Malaquias se dirigiu. E se você não der o dízimo, não, você não é ladrão e nem está roubando a Deus. Ore, peça a orientação de Deus e contribua segundo as suas possibilidades. Uma das formas da religião fisgar e ludibriar o povo é pelo medo. O dízimo é uma questão simplesmente de fé. Se você acredita que deve dar o dízimo em agradecimento a Deus e que vai ser abençoado ou mais abençoado por conta disso, faça ou continue fazendo. E se você acredita que não deve dar o dízimo, mas contribui de outras formas com a sua igreja e com os necessitados, saiba que você não deixará de ser salvo por isso. O devorador não vai devorar as suas finanças e Deus não vai deixar de te abençoar. Isso está mais do que provado, meu querido. Há pessoas que nunca deram ou não dão o dízimo e são sim abençoadas por Deus e prosperam. E há pessoas que sempre deram o dízimo e nunca prosperaram. Pelo contrário, já passaram ou passam por dificuldades financeiras, mesmo sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Então, de novo, dízimo é uma questão de fé. A prosperidade ou a bênção de Deus não está fundamentada no dízimo, e dar o dízimo ou não é garantia hoje de riqueza ou pobreza. Ponto. Mas, de novo, o dízimo é uma questão de fé. Se você crê que deve dar, dê com amor e Deus vai te abençoar. Dê voluntariamente como fizeram Abrão e Jacó, e não por obrigação, com medo de ser amaldiçoado se não der. Se você crê que não deve dar o dízimo, ninguém te condene por isso, mas contribua financeiramente de outras formas com a igreja que você frequenta e com as pessoas necessitadas. Mateus, no capítulo 23, versículo 23, quando Jesus repreendeu severamente os escribas e fariseus pela hipocrisia de dar o dízimo de tudo e não praticar o juízo, a misericórdia, o amor e a fé, ele disse: "Devíeis fazer estas coisas e não omitir aquelas". Por quê? Porque ele era judeu, criado como judeu e como bom judeu que veio para cumprir a lei, ele precisava ratificar, confirmar a prática do dízimo. Veja o que Paulo diz em Gálatas 4:4. "Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos." Então, Jesus nasceu na lei para libertar os que estavam debaixo da lei. É o que diz a Bíblia. E uma vez ele estando na lei, ele a cumpriu totalmente. E por isso também validou o dízimo.
Porém, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, foi instituído o tempo da graça, que nós estamos hoje, e nem a lei, nem as práticas daqueles dias servem para nós. Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, diz que Jesus não podia violar a lei, pois seria condenado. Inclusive, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme prescrevia a lei, e seus pais, depois da purificação, o levaram a Jerusalém por 2 razões, conforme a lei. Primeiro, para o apresentar no templo, porque todo macho primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Mas hoje, apresentamos todas as crianças no templo, e não apenas os homens, porque não estamos na lei. E o segundo motivo que o levaram a Jerusalém, para dar a oferta que a lei prescrevia, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Por que você acha que Jesus começou o ministério aos 30 anos? Porque a lei dizia que deveria ser assim. Está em Números capítulo 4, versículos 43 e 47. Jesus precisava cumprir a lei, por isso quando ele curou o leproso em Mateus 8:4, ele disse: não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Se for cumprir a lei, quando alguém recebe uma cura, tem que apresentar uma oferta. Se você for obrigado a dar o dízimo, você precisa também trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifícios, pois era o que a lei pedia. O que a lei pedia? Holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Estas eram prescritas, fora as voluntárias. Agora, uma informação importante. A igreja precisa das contribuições. Paulo levantou uma contribuição para os cristãos pobres de Jerusalém e Corinto contribuiu com generosidade e sacrifício, até mais do que podia contribuir. A contribuição, segundo Paulo, deveria ser conforme a prosperidade de cada um, ou seja, proporcional ao ganho. Alguns princípios devem nortear as nossas contribuições. Que princípios são esses? Pertencemos a Deus e somos apenas mordomos das coisas, dos bens materiais que Ele confia a nós. Servimos a Deus e não ao dinheiro, porque ninguém pode servir aos dois sem estar com o seu coração dividido. O conselho bíblico é não ajuntar tesouros na terra, mas sim no céu, onde o tesouro é eterno. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O seu coração está nas coisas de Deus que são eternas ou nas riquezas? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo aramaico que significa dinheiro ou outros bens valiosos. A sua confiança está em Deus ou no dinheiro que você tem? Paulo diz aos Colossenses no capítulo 13, versículo 5, que a avareza, a cobiça, é idolatria, o que é bem lógico, idolatria ao dinheiro. Infelizmente, há pessoas que vivem em função do dinheiro. E o amor a ele é a raiz de todos os males. Deus espera de nós generosidade. Se tiver que ajudar alguém ou alguma família, ajude. Não seja avarento. Paulo disse na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E Jesus disse em Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Paulo também disse, ainda em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Contribua com amor, com generosidade, segundo as suas possibilidades. Está sentindo no coração de dar menos de 10% no mês? Amém. Outro mês sentiu de dar mais de 10%? Amém. Ficou algum mês sem dar? Ficou devendo? Não, mas faça a obra com amor. Contribua segundo Deus colocou no seu coração. Se achar que deve contribuir sobre o salário líquido,
faça. Se sentir de contribuir segundo ou sobre o bruto, que assim seja. Para finalizar, meu amigo, veja a recomendação do apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Essa é a recomendação de Paulo. Faça um tesouro para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Resumindo, crie um tesouro no céu. Se não, meu amigo, lembre-se que o rico foi levado para o inferno e o mendigo para o paraíso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.